as famílias. Aí a mocinha, né, deixa a segurança do seu lar e vai acompanhar um moço que ela nunca viu, conhece talvez há 1 ano, 2 anos, geralmente esse tempo, né? Olha a confiança no rapaz. E o rapaz deixa o seu lar, a família, os pais, e muitas vezes até se esquece de falar: ah, mãe, obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Pai, olha, o senhor foi 10. Não, geralmente os filhos se esquecem. As filhas já não. As filhas já são mais doces, carinhosas. Elas choram ao abandonar o seu lar para formar o lar dela, com aquele rapaz por quem ela se apaixonou sempre. Feito isso, vão para os seus lares, vai para o seu lar, né? Aí vão vivendo, aí olha quem vai aparecer, os filhos. Porque, sabe, os espíritos ficam olhando nos lares que vão se formar e ficam de olho e falam: oh, eu acho que eu vou para aquele lá. Ah, não, eu vou para aquele. Eles escolhem, sabe? Então eles vêm e vêm para os nossos lares. E as mães se encantam. Ela prepara carinhosamente o quartinho. As mães sabem disso. Prepara o melhor quarto, aquele que entra o solzinho da manhã, entra uma leve brisa, sabe? O maridão, que é o pai, vai lá, pinta o quarto, porque está vindo a pessoa mais importante do plano espiritual para morar lá, que é o quem? O filho. E não tem, para a mãe, principalmente, ninguém mais importante que o filho. Não tem. E é interessante, quando a mulher se torna mãe, ela, sabe, dá 1000 vezes atenção àquele anjinho. Porque é um anjinho, vocês já viram o bebezinho, que é a coisa mais linda? São verdadeiros anjos. Eles olham para nós, que eu lembro dos meus 2 filhos, eles olham com uma carinha e às vezes eles indagam: eu conheço esse cara de algum lugar, e essa moça também, mas eu só não me lembro. E eles vêm para os nossos lares. O corpo deles nos encantam. Vocês já repararam? Os olhinhos, o narizinho perfeito, e um pouquinho tudo isso é bonito. E os pezinhos? Quantas vezes eu beijei os pés do meu filho? E depois não faz muito tempo, né? Eu comentando com ele, né, que eu beijava tanto os pés dele, aí ele falou: ô pai, você não quer beijar mais umas vezes, não? Mas de jeito nenhum, filho. E os pezinhos do bebê, vocês viram a perfeição? É a coisa mais boa. Mas eles crescem. E lembremos-nos quando aqueles pequenos anjinhos, cândidos, puros, carentes. E uma coisa que eu também lembro, os nossos filhos dormindo, bebês, eles dão um sorriso tão bonito. Quem lembra disso? Dormindo. E você sabe por que isso? Que eles estão falando com Deus e falando assim, sabe, para Deus: pai, o senhor me deu uma mãe tão bacana, tão legal. Por isso que eles sorriam. Eu não falei pai, não, porque mãe é mãe, mãe é diferente. Tanto é que quando eu fui pegar o meu filho e a minha filha a primeira vez no colo, eu falei: olha, eu estou te conhecendo, filha.
Aí a mãezinha falou, eu já a conheço há 9 meses atrás. Eu conversava com ela, eu brincava, ela cutucava a minha barriguinha. Ou seja, nós pais vamos conhecer os nossos filhos 9 meses depois. Por isso que Deus entrega os filhinhos às mães, não é aos pais, não. Que coitado de nós, né, gente? Imagina aquela voz grossa, a barba, dorme, neném, coitadinho. O moleque, meu Deus, chorava a vida toda. E a mãe com aquele jeitinho, todo suave, carinhoso. Por isso que eu digo, as mães, eu falo mães, não quem tem filhos, porque gerar, todas as fêmeas geram filhos. Eu falo as mães, elas são pequenos anjos encarnados. Aí, e as mães dão tudo para os filhos, tudo. Dão a sua juventude, dão seu soninho. Aí vocês veem como o homem, marido é meia boca, pai também é meia boca. Eu lembro, meu filhinho, que hoje tem 24 anos, ele bebezinho, ele resmungou, porque eu tinha um sonho muito leve. Aí sabe o que eu fiz? Eu cutuquei a esposa, que era a mãe, né? Ô bem, vai lá, vê o que o menino tem. Ela levantou, pegou assim, o menino no colo, balançou, dorme, filho, não dorme. Ele adormeceu, ela voltou para a cama, dormiu. Por que eu, que acordei, não fui lá e não balancei danadinho um pouquinho? Vocês veem, nós, pais, nós apenas somos provedores. Poucos vão além. Lembre-se que eu falei, poucos vão além disso. A maioria, nós somos provedores. Buscamos, sabe, o pão para o lar. Isso fala há muito tempo atrás, né? Porque hoje em dia, geralmente, as mães são provedoras, as mães fazem tudo, né? Não sei porque que elas fizeram mais esse encargo de ser provedoras. Eu ainda não entendo qual a razão disso. Porque cuidar dos filhos deve ser a coisa mais linda para uma mãe. Tanto é que ela tem um respeito tão grande por ser mãe que nenhum filho a chama pelo nome. Vocês já chamaram a mãe de vocês alguma vez pelo nome? Ô Denise, não, mãe. E é o único, só os filhos que têm esse direito, que têm a honra de chamar de mãe. Mas ninguém pode chamá-las de mãe, a não ser os pequenininhos que vieram para o seu lar. Eu nunca chamei minha mãe de Maria. Ô Maria, está pronta a janta? Não, mãe, está pronta a janta. Agora as mães quando chamam o nome, somente o nome inteirinho, é porque é pronto. Antônio, já. Antônio Luiz. Aí, pronto, sobrou. Então, as mães são anjinhos. Eu gosto das mães. Sem exceção. Que as mães são mães. E tem até uma historinha linda, não sei se eu já contei aqui, porque as mães, elas simplesmente não vêm aqui gerar filhos, não. Elas fazem um curso no plano espiritual que demora, às vezes, até anos, sabia? Dependendo do filho que ela vai tomar conta, elas 5 anos fazendo o curso, porque senão não consegue, sabe, tolerar. Aguentar, porque tem filho terrível, não tem? A gente de primeira era meio bobinho, mas os filhos hoje em dia são mais espertos do que a gente imagina. Então, as mães fazem um maior curso,
Elas têm que saber tudo, porque elas vão cuidar de você. E ó, não fala. Quando chega, não tem dente, não sabe andar. E as coisinhas têm que ensinar tudo, tem que dosar o alimento naquela hora certa, tudo que tem, o agasalho, se está frio, põe a blusinha mais quente. Então, as mães fazem um curso primoroso e passam por um teste. Se não passar no teste, ó, vai refazer o curso. Aí tem a historinha que está indo, o pai e a mãe com os dois filhinhos, a menina de uns 10 anos e o menino de 13, estão indo para o parque. Aí o moleque de 3 aninhos pega uma conexão, quando está levando na boca, fala: não, filho, não pode. Aí o molequinho até se assustou. Você não vê que, sabe? Você não vê que aí tem germes, tem micróbios, tem bactérias, você vai ficar doentinho, você vai tomar injeção. E a filha só ouvindo. Mas como é que a senhora sabe, mãe, dessas coisas? As mães sabem tudo. E sabem. As mães sabem tudo. A mãe sabe o alimento que tem que dar, as vacinas, o tempo certo para tudo, para dormir, para acordar. Mãe, como a senhora é inteligente, mãe. Aí, continuaram andando. Aí a menina falou assim para os seus 10 anos: agora eu entendi, viu, mãe? Se a senhora não passasse no teste, a senhora seria o papai, né? E é verdade. As mães são demais. São demais. Mas, como os filhos crescem, os pais envelhecem. Não envelhecem? Eu mesmo estou com 75 anos, olha, que idade maravilhosa. E os filhos nos veem de uma maneira um pouco mais, eles vão crescendo, vão nos vendo de uma maneira mais diferente. A gente não é tão sábio como era quando eles eram pequenininhos, sabe? Eles vão medindo, vão, sabe? Vão exigindo coisas, vão querendo impor coisas em casa, mas chega a vez deles. Eles vão fazer o quê? O que nós fizemos. Demos tchau para a mãe e pai e fomos formar um novo lar. Agora o problema todo, nós vamos falar sobre os pais, que são os amores nossos esquecidos. Eu tenho pena, muita pena. Porque eu faço atendimento fraterno, que é aquela entrevista, sabe que as casinhas têm, os casinhos espíritas, e a gente conversa. E quantos pais, sabe, já de idade, vêm falar conosco e falam assim: os meus filhos não ligam mais para mim, não, parece que a gente não existe mais. A maioria dos filhos acham que nossos pais, já idosos, nós temos prazo de validade. Enquanto eles podem tirar coisas de nós, eles tiram. Geralmente os filhos chegam em casa, casados, né? Chegam, a primeira coisa, eles nem dão beijo na mãe e muito menos no pai. E chegam assim, a primeira coisa que eles falam: tem comida? Você já reparado isso? Mas não de novo esse bife duro? É assim. É assim. E eu fico, sabe?
E eu fico triste, porque muitas vezes os filhos expulsam os pais da própria casa que eles construíram. E os empurram, sabe, esses asilos, casa de repouso, que muitos desses asilos e casas de repouso são geralmente depósitos de idosos. E muitas vezes até tem os filhos que são bons, né? Deixam eles na própria casa, eles dão aquele quartinho insalubre que não entra nem sol. A velha não precisa de sol, né? Os jovens sim, que precisam. Quantas vezes os filhos constroem, sabe, lá no fundo do quintal, um quartinho que, com uma janela pequenininha, um banheirinho, aquele que dá de tempo de guardinha, sabe? Porque os velhinhos não precisam de nada chique. Não! Porque o que eles estão fazendo é uma grande obrigação, na opinião deles. E eu lembro, nós éramos 10 filhos, e meu pai, eu gostava de chutar bola, né? Quando morava tinha um monte de campos, eu era um molequinho, né? Numa várzea, meu pai dava uma bola. Naquele tempo as bolas tinham número 1, 2, 3, 4, 5 oficial. A uma era menorzinha, mas era de capotão. E ele dava, aí chegava o mês de março, ele já ficava velhinho, estourava. Aí ele não via a hora de chegar outro Natal para ganhar outra bola. Mas ele dava. Imagina, 2 analfabetos cuidando de 10 filhos. Você tem noção do que é isso? Aí nos levavam, acho que de 3 em 3 anos, ou 4 em 4 anos, lá em São Vicente, na praia. Eu lembro. A minha mãe estendia 2, 3 toalhas para ela, 10 filhos. E de fato a gente levava farofa, frango, sabia? Tubaína. Olha que delícia! Aqueles 2 analfabetos, caipiras, lá do norte de Portugal, trabalhavam na roça. Aí, provavelmente, a espiritualidade falou assim para o meu pai: pega essa turminha e mais os que você vai ter no Brasil, que a única maneira deles se melhorar espiritualmente vai ser conhecendo a doutrina espírita. Aí, imagina, 17 dias num navio, e a gente via no porão, a gente via os peixinhos, é gostoso, eu lembro disso, mas vagamente, sabe, que trabalho que minha mãe teve conosco. Agora, o que eu não gostava era do terço. Vocês sabem o que é terço, né, gente? Os novinhos não. Mas o terço é cansativo. Eu acho que é 5 Pai Nossos, é isso mesmo? 10. 10 Pai Nossos? Não, são 10 Ave Marias e 1 Pai Nosso. 10 Ave Marias e 1 Pai Nosso. Meu Deus, olha, imagina a gente criança. Os 10 aqui no Brasil, e a gente com a mãozinha assim. E minha mãe, ela falava a primeira parte, Ave Maria, cheia de graça. Aí a gente puxava a segunda. Santa Maria, Mãe de Deus. Que era Mãe de Deus, não Mãe de Jesus, não. Sabe? Aí depois
na hora do Pai Nosso, ela falava a primeira parte e nós falávamos a segunda. E era cansativo. Eu não via a hora da salve rainha, porque eu sabia que estava no fim do terço. E olha, a gente fazia isso todo dia. Porque a minha mãe, provavelmente, ela sabia e conhecia os filhos, sabe? Mas era. E uma coisa melhor, nós orávamos. Olha, nenhum virou santo. E nenhuma virou santa. Mas a minha mãe nunca precisou de ir na Fundação Casa, antiga FEBEM, né? Ir lá visitar um filho. E muito menos numa penitenciária visitar um filho ou uma filha. Ou num prostíbulo, chegar por uma filha e falar assim, sai daí, vem para casa, filha. Também nunca precisou pegar nenhum de nós, sabe, drogado, jogado debaixo do caminho. Não. Ninguém virou santo, mas ela nos ensinou a orar. Enquanto estávamos em casa, porque a gente sai, né? A gente esquece, né? Então, gente, por que nós tratamos os nossos pais já idosos de uma maneira tão cruel? Vocês viram o termo que eu usei, cruel. Muitas vezes os filhos deixam morar, sabe, os pais em suas casas, nós descarregamos sobre eles os trabalhos da casa. Mãe, a senhora passou a camisa, aí fala o nome do marido, porque ele quer ela bem passada. Mãe, a senhora tirou o pó. Quer dizer que cabe aos pais idosos servir, ser servos dos filhos jovens. Eu tenho pena desses filhos. Tenho. Eu não estou falando dos filhos que espancam os pais, não. Tem filhos que matam os pais. Pega o cartãozinho, sabe, do benefício e saca o dinheiro deles. Se compra aos talvez aos milhões. Porque o Brasil é muito grande. Amores esquecidos. Sim, tem certos pais que falharam no papel de pais, nós sabemos disso, que não foram para os filhos o que tinham que ser, não lhes deram, sabe, carinho, não lhes deram bons exemplos, mas não cabe aos filhos puni-los, cabe a Deus. Aos filhos não cabe nem, sabe, falar alguma coisinha. Porque se os filhos tiverem que passar, sabe, a infância sem amor, sem carinho, era porque era necessário para eles. E os pais foram simplesmente instrumentos. Mas isso são exceções. Entendido. Então, quer dizer que os nossos pais, já idosos, eles pararam de gostar de chocolate? Quando foi que vocês, filhos, trouxeram uma caixinha de bombons para o pai ou para a mãe? Quando? Quando foi? Eu
generalizando, hein, gente? Por favor. Quando foi que vocês pegaram os pais idosos e falaram assim: pai e mãe, hoje eu vou levar vocês na praia? Porque você levava a gente tantas vezes, aonde ainda vinha longe, sabe, aonde ainda... Aí os pais já, aquela preocupação. E quando foi que nós pegamos os nossos pais, vamos para cá? Ou levaram no cinema? Quando foi a última vez que vocês pegaram os paizinhos e falaram assim: pega aqui o braço dado, vamos passear na praça, vamos ao cinema, vamos passear no shopping? Mas é assim, os pais ficam velhos. Quantos filhos oram para que os pais desencarnem? Parece mentira, né? E ao contrário das mães, é só o filhinho, tem um pouquinho de febre, a mãe já começa a chorar, já ora uns 40 Pai Nossos, entende? Não é do meu filho. E os filhos, quando os pais ficam idosos, eles oram: leve meu pai, leve meu pai. Que ele está dando muito trabalho. Vocês já viram os filhos do trabalho? Como eu te falei, eles não sabem andar, a mãe tem que ensinar a andar, não sabem falar, a mãe tem que ensinar a falar, não sabe escovar o dente, a mãe tem que ensinar, não sabe limpar o bumbum, a mãe tem que ensinar, tudo. As mães fazem tudo pelos filhos. E os filhos às vezes eu choro. Vocês já viram as pessoas de idade puxando umas carrocinhas, às vezes um carrinho com papelão, com latinhas, com garrafas plásticas. Muitos deles são pais, são mães. E eu choro e fico triste. Será que... E os filhos? Cadê os filhos? Por favor, agora, que dia que é que vai ser dia dos pais? Acho que é 11 de agosto, não é isso? 10 de agosto. Que dia? 10 de agosto. 10 de agosto. Por favor, se vocês resgatem os pais de vocês, vocês estão lá naquele quartinho, sabe, insalubre, resgatem-nos, tragam para a mesa de vocês. Porque quantos filhos pegam, sabe, depois que o casal, com filhinhos novinhos, depois, se sobrar comida, fala: ah, pai, agora você pode vir fazer teu prato e volta lá para o teu quartinho para tomar sua refeição lá. Eu nunca vi uma mãe falar assim para os filhos: vocês dão tanto trabalho que
eu vou levar vocês para um orfanato. Lá vocês vão brincar com crianças o dia todo, vocês nem vão lembrar que tem mãe. Vocês já viram mãe fazer isso? Eu nunca vi. Nunca. Mas, em compensação, vocês já viram filhos, porque os pais no trabalho os mandarem para um asilo ou uma casa de repouso? Vocês já viram? Ó. Eu tenho pena, porque esses filhos que abandonaram os pais, já nessa própria encarnação, vai acontecer já alguma coisinha meio parecida. Eles vão sentir também um pouquinho abandonados. Mas na próxima reencarnação, provavelmente, eles vão, sabe para onde? Um orfanato. E ficarão lá, pequenininhos. E vão dizendo, sabe? Vou ficar até os 8 anos. Mas por que ninguém me pega? Meu coleguinha já pegaram o Jorginho, o Zezinho, o Luizinho, e eu estou aqui. Por que ninguém gosta de mim? E a espiritualidade fala, você tem que sentir o que fez teu pai e tua mãe sentirem. Ninguém vai buscá-los no orfanato. Não vai. Então, queridos irmãos, vamos resgatar os nossos idosos. Vamos. Eu vendi um apartamento. Desculpe eu querer falar de mim. Eu sou pai e sou idoso. E fiquei com 10 mil reais para mim. Dei metade para o filho e a metade para a filha. Agora, se eles vão cuidar de mim, paciência. Você tem que passar pela solidão? Paciência. A minha aposentadoria é suficiente para eu pagar, não um salário grande, para uma cuidadora, um cuidador cuidar de mim. Graças a Deus. Ou seja, e não são todos os pais idosos que não necessitam financeiramente dos filhos, mas a maioria necessitam. Por quê? Nós canalizamos toda a nossa economia, todas as nossas finanças, nós demos para os filhos. Isso os pais fazem. Eu estou triste. Por favor, vocês que ainda têm pais, por favor, cheguem em casa, sabe? Somente as meninas tragam, sabe, um buquê de flor para a mãezinha. Elas continuam gostando de flores. Nós gostamos de receber um abraço quando o filho chega em casa e antes de falar tem comida, que nos abrace, que nos beije. Que às vezes não falam, eu estava com saudade, mesmo não estando. Eu tenho muita pena dos filhos que deixam os pais morrendo à míngua. A espírita não morre, né? Desencarna à míngua, né? Nessas casas, nesses asilos. Porque eu fazia visitas em asilos quando nós tínhamos um grupinho tão bom. Eu devia ter uns 30 anos, isso há 45 anos atrás, e a gente ia no asilo, lá no asilo grande, eu nem sei se existe mais. Casa de repouso no perseguido. E a gente conversava. E a gente pergunta, cadê
porque ele trabalha muito. Aí no outro domingo, também não deu, porque eles trabalham muito. Não é churrasco, sabe, nessa chacrinha. Deixe, abandonem, sabe, filhos, abandonem os vossos pais idosos. Aqui se faz, aqui se paga. Então, por favor, beijem os pais de vocês, as mães de vocês. Eles ensinaram tudo para vocês. A orar, a olhar para o céu, a conhecer Jesus. Parece que acabou. Tchau, gente.